Com relação ao modo de alimentação, novamente diferenças entre errantes e sedentários. Então, os sedentários eles vão ser basicamente filtradores ou comedores de depósitos. Então, os filtradores, como por exemplo os sabelídeos, você vai ver aqui que eles têm esse penacho branquial que é formado, na verdade, por dois lobos, e esses dois lobos eles são parcialmente fundidos, mas de qualquer maneira você tem dois círculos, ou até você pode formar espirais aqui, pode dar a volta, como vocês vão ver ali mais para frente. Cada tentáculo desses é chamado de radíolo. E esses tentáculos eles são ramificados, têm ramificações laterais, que são as chamadas pílulas. Eu disse para vocês que esses canais têm um sulco interno ciliado, que é esse que você está vendo aqui de frente, e ao longo desse sulco, as partículas de alimento vão ser levadas até a boca. Esses animais vivem em tubos, então isso seria uma foto de um animal dentro de um tubo, essa foto inclusive é de livro, não é minha, mas vocês têm todos esses animais aqui, foram removidos do tubo, eu próprio os removi do tubo e fotografei depois. Então haveria um tubo que só deixa para fora, e isso se o animal quiser, porque ele pode recolher, mas só deixa para fora essa região do penacho mesmo, com essa abinha que fica na base, que é o chamado colarinho, semelhante a um colarinho de camisa, que fica apoiado no tubo. Então essa dobra de tecido fica apoiada no tubo, com o tubo aqui por fora. Então isso, se esse animal tivesse completamente para fora, ele estaria só com uma abinha do colar aqui para fora. Bem, vai haver ciliação em todos os lados, então na face externa dos radíolos, nas pínulas, internamente, tem ciliação em tudo, e essa ciliação que ela faz é criar correntes de água que vão de fora para dentro, penetram entre as pínulas e os radíolos e saem por cima. Então vocês têm aqui o fluxo de água. Ao passar entre as pínulas nesse espaço aqui, as partículas que houver nessa água são retidas. Elas são retidas, conduzidas para esse canal, para essa fenda ciliada, e aí os cílios dessa fenda vão batendo, levando isso para baixo, até chegar à boca, que está bem aqui no meio, entre os dois lobos aqui, bem nessa região aqui, da base. Então ela estaria aqui. Bem, essa goteira, vocês veem que ela não é uniforme, ela é em calha. Então a parte de baixo é mais estreita que a parte de cima. E isso faz com que as partículas se acomodem aí, pelo tamanho delas, em posições diferentes. Partículas muito pequenas vão lá para baixo. Partículas muito grandes ficam em cima, partículas médias ficam no meio. Então, enquanto isso está sendo levado até a boca, as partículas muito grandes, os cílios imediatamente rejeitam, já batem para fora e jogam ela para fora da goteira. Só ficam as pequenas e médias aí nessa goteira e vão caminhando. Chegando aqui na base, vai haver um par de sacos ventrais, e esse par de sacos ventrais é onde é produzido o muco que vai ser incorporado ao tubo. Então, para o tubo crescer, para o animal aumentar o tubo, ele vai continuamente secretando fios de muco que vão ficando na parte superior. As partículas de tamanho médio, elas não são aproveitadas para alimentação. Elas são armazenadas nesses sacos ventrais, são incorporadas ao muco e daí elas passam a constituir o tubo. Então, por isso, aqui no tubo, você consegue ver diversos grãos de sedimento, né? Esses grãos foram obtidos, então, na filtração, eram partículas medianas, não foram rejeitadas, mas também não foram consumidas, elas foram incorporadas ao tubo. E as partículas pequenas, aí essas sim, vão ser utilizadas para alimentação. Outro exemplo de animais filtradores, exatamente com a mesma estratégia, são os Serpulide, que eu até falei que era grupo irmão. Agora há uma terceira família aí nesse grupo, que são os Fabricides, vocês vão ver fotos deles mais para frente, na reprodução. Mas os Serpulide diferem de Sabelide, porque o tubo é calcário. Então vejam, esse tubo é calcário, eu quebrei ele, mas ainda tem um pouco aqui, antes de eu ter tirado completamente esse animal do tubo.
Além de ter o tubo calcário, eles normalmente, mas nem todos, apresentam um opérculo, então uma estrutura quitinizada de um radíolo modificado, que é utilizada para fechar a abertura do tubo quando o animal se recolhe. Então o animal recolhe e aí ele põe o opérculo selando a abertura do tubo. E vocês veem, esse é um animal bastante famoso, é o chamado Christmas Tree Worm. Vejam como são em espiral os lobos branquiais. E esse animal é um perfurador de corais, vive em todas as regiões do mundo onde haja corais, inclusive disse que é uma mesma espécie, ou dizia-se, hoje acha-se que é um complexo de espécies, que é Spirobrancos giganteus, mas nesses países que têm recifes de corais, principalmente no Indo-Pacífico, é muito comum ver cartões de Natal, onde eles têm uma foto desse bicho, e aí vão lá no Photoshop, pendura fio, pendura bola colorida e tal, e faz como se isso fosse uma árvore de Natal. E vejam o opérculo dele aqui por fora. O tubo desse animal está todo dentro do coral, eles são realmente perfuradores. Outros filtradores também, Spionida. Spionida são várias famílias, mas ele só tem 2 tentáculos, que são bastante ciliados, e ele fica batendo esses tentáculos o tempo inteiro para filtrar as partículas, para depois usar na alimentação. Se porventura a água estiver muito pobre, eles podem mudar, eles podem virar esses tentáculos para baixo, balançar para ressuspender o fundo, e aí depois vão todos felizes lá pegar o alimentinho deles também. Um muito modificado, um animal bastante comum na Praia do Araçá. Todas as excursões de invertebrados eu pego esses animais, rasgo o tubo, abro e mostro para os alunos. Infelizmente, com vocês não poderá acontecer isso. Mas é o grupo dos quetopterídeos. Eles formam tubos bastante grossos, tubos em U, com ambas as extremidades abertas, então tem buraco nos 2 lados, e as 2 para fora do substrato. Então você consegue ver essas chaminézinhas. A abertura posterior ela é menor, mais estreita, mas ela também está lá e também é visível. Esses animais, então, eles vivem aqui dentro e eles vão criar correntes de água que passam continuamente por dentro do tubo, entrando pela abertura anterior e saindo pela posterior. Não há reversão, é sempre nesse sentido. Mas esses tubos eles são sempre extremamente ventilados, por mais estranho que seja a gente usar a palavra ventilado, quando é água, né? Mas de qualquer maneira tem sempre uma circulação constante de água, e graças a isso muitos outros animais acabam sendo simbiontes, acabam vivendo comensalmente dentro dos tubos de quetopterídeos. Então a gente tem outros poliquetas, alguns de escamas, por exemplo, tem caranguejinho, tem bivalve, tem uma série de bichos que podem viver aí, beneficiando-se exatamente dessas correntes de água. Vejam, esse animal é o mais heterônomo de que a gente tem notícia em poliquetas. E eles são como? O que esses animais têm? Bem, eles têm aqui uma região anterior que tem 2 palpos, que são sensoriais, bem pequenininhos, bem curtinhos, que aqui nem se vê. Mas aí tem os primeiros segmentos, que são normais, e aí logo aparece um segmento modificado, com os parapódios muito grandes, em forma de asas. São os chamados parapódios aliformes. Lembro que esse animal vive dentro de um tubo que é cilíndrico. Então, pela própria configuração do tubo, esses parapódios eles têm que ser mantidos assim. Eles acabam encostando um no outro em cima e formam um círculo em cima do corpo do animal. Entre eles, então, eles aproximam isso e entre eles forma-se uma lâmina de muco, que eles esticam e deixam desse jeito. Então tem uma lâmina de muco aqui. Bem, avança mais um pouco pelo corpo do animal e vai haver uma região com 3 parapódios em forma de fole ou de pistão, mesmo para balançar, para abanar. E depois vai haver uma região que tem um pedúnculozinho muito pequeno, e aí depois uma parte posterior que é uniforme. Como é que é a alimentação desses animais? Como é que é a filtração? Bem, eles vivem nesses tubos com 2 aberturas. Esses parapódios em pistão ou em fole batem continuamente,
promovendo uma entrada de água pela abertura anterior. Isso vai passando ao longo do tubo inteiro, saindo pela parte posterior. Então, elas criam um fluxo de água que vem por aqui, passa ao longo do animal e sai pela abertura posterior. Quando essa água passa na altura desses parapódios aliformes, então aqueles que têm a lâmina de muco aqui no meio, o que vai acontecer é que a água empurra essa lâmina de muco para trás. Praticamente a mesma coisa que uma bolha de sabão, aquele troço de fazer assim. Então, a água empurra essa lâmina para trás, essa lâmina de muco, ela se apoia no tal pedúnculo que tem aqui nessa região, logo depois dos 3 parapódios em leque, ela se apoia nessa região aqui, deposita ali, e o que acontece é que a água ela acaba passando pelo muco. O muco é permeável à água, então formou aquela cesta, aquela bolsa, que se apoia ali atrás, mas a água consegue passar. Só que o que não passa são as partículas de alimento. Então, periodicamente, ou dependendo da quantidade de alimento na água, né, o animal pode variar isso, ele destaca essa cesta de muco, então com os parapódios ele corta isso. Os cílios dessa região aqui do corpo, porque isso também é bastante ciliado, vão enrolando, enrolando, enrolando essa bola de muco com alimento, e aí esse alimento é levado até a boca por ciliação também, e o animal ingere essa bola de muco com alimento. Então ele recupera o muco que ele investiu e ele ainda ganha todas as partículas de alimento que ficaram aglutinadas ali. Outro grupo de filtradores, Sabellariidae. Vejam, esses animais a gente tinha em aula prática, então por causa disso eu incluí esses slides, são animais extremamente comuns aqui no litoral de São Paulo. E esses animais formam agregados, formam essas estruturas que parecem colmeias. Vocês já devem ter visto isso, é zona entre marés. Então é fácil de ver nas praias, grudado nas rochas. Vocês têm essas estruturas, são estruturas muito duras, parecem realmente colmeias, mas você vê que é de areia. Isso é resistente, você pode subir em cima se for grande, óbvio. Mas você pode subir em cima, você pode pular, você pode fazer o que você quiser aí, porque isso não vai quebrar. E além disso, essas estruturas, além de serem casa de toda esse grande agregado, que a gente chama de agregado porque os corpos são separados, mas de todo esse grande agregado de poliquetas, também aqui os espaços entre eles e todas essas superfícies são colonizadas por bivalves, como vocês estão vendo aqui. Vai haver uma infinidade de crustáceos aí no meio, inclusive caranguejos. Vai haver outros poliquetas errantes também. Então tem toda uma comunidade de fauna associada a recifes de Phragmatopoma, ou, se preferir de falar, Sabellariidae, seria a família. Cada um desses é um animal. Então, em cada um, vocês veem um animal se projetando, com o opérculo e com os tentáculos. E se vocês forem olhar, quebrarem isso e forem olhar o animal em questão, vocês vão ver que vai haver esse opérculo preto, que fecha o tubo quando os tentáculos estão retraídos. Nos serpulídeos, o opérculo era um radíolo modificado. Aqui não. Aqui o opérculo é formado por cerdas modificadas. Então, não é o módulo. Então, ele vai ter esse opérculo. Embaixo tem uma série de tentáculos que são utilizados para a filtração do alimento. E depois vocês têm os parapódios. E vejam, parapódios não muito carnosos, parapódios mais reduzidos, como é típico de errantes. Uma curiosidade desses animais é essa região posterior, que vocês estão vendo aqui, que é a região caudal, que isso, na verdade, é um pigídeo extremamente estendido. Aliás, eu acho que deve ter segmentos também, mas eu realmente não tenho certeza. Mas o importante é que o ânus fica bem aqui na ponta e essa região é extremamente elástica. Então, quando o animal quer defecar, ele estica isso, vai lá para fora do tubo, põe para fora, defeca e aí volta e recolhe. Então, essa é a estratégia desses animais para se livrar das fezes. Com relação a outras famílias, Cerratulide, por exemplo, eles são comedores de depósitos seletivos, e o mesmo vale para Terebelide. Então, esses animais têm tentáculos na região anterior, também sulcados,
Esses tentáculos ficam dispostos em cima do sedimento, vai ter a fenda ciliada, essa fenda ciliada seleciona partículas de nutrientes do material depositado, encaminham isso para a boca. Os cirratulídeos são praticamente a mesma coisa, só que terebelídeos constroem tubos, então eles vivem dentro de tubos. Já os cirratulídeos não, eles têm um agregado de muco em volta, um muco que parece uma lama, um negócio meio sujo assim, mas não é de maneira nenhuma uma coisa firme, consolidada, que seja realmente um tubo. E esse muco é perfurado e esses tentáculos todos saem por esses furos no muco e se espalham no substrato em volta. Na região anterior, mas próximo dela, não é exatamente na extremidade, e sim próximo a ela, ao contrário do que acontece em terebelídeo, onde isso realmente está na extremidade, mas na região anterior vai haver esses tentáculos, esses palpos, que são sulcados e que o animal utiliza para captura de alimento, então, para seleção de partículas depositadas. Então, eles são comedores de depósitos seletivos. E depois, ao longo do corpo, pode haver mais filamentos, como vocês estão vendo aqui, mas aí, nesse caso, esses filamentos são brânquias e servem apenas pelas trocas gasosas. E o último tipo aí de alimentação de errantes, de sedentários que a gente vai ver, são as formas quimiosintetizantes, e isso tem casos pontuais em várias famílias, mas o principal é a família Ciboglinidae, que já foi um filo separado, já foi chamado filo Pogonófora. Aliás, na falta de um foi dois, porque havia filos Pogonófora e Vestimentífera. Primeiro sinonimizaram Pogonófora e Vestimentífera, e depois ambos foram incluídos em Annelida como família Ciboglinidae. Esses animais são muito, muito enigmáticos, eles não têm boca, não têm nada de trato digestório, exceto o intestino mediano. Só o intestino mediano. Não tem boca, não tem ânus, mas tem o intestino mediano. Para quê? Porque ali, no intestino mediano, eles têm uma concentração de bactérias quimiosintetizantes que vão produzir compostos orgânicos, então, que o animal aproveita, e ele pode também comer as próprias bactérias quando houver uma superpopulação. Então, essa região do intestino mediano é chamada de trofossomo. E esse trofossomo, então, é a única coisa que sobrou do trato digestório. Vejam, esses animais são muito abundantes em profundidades, marinhas, e vocês têm esses tubos aqui, calcários. No caso desse animal, essa é Riftia paquitila, um animal muito famoso. Esses tubos podem chegar a 2,5 metros, 3 metros, até mais de tamanho, formam agregados gigantescos, sempre junto a thermal vents, a emanações vulcânicas sulfurosas, em temperaturas extremamente altas. Esses animais têm uma resistência inacreditável, e eles têm esses tentáculos aqui com vermelho muito forte, sendo que eles só vivem em profundidade, lá não se vê cor nenhuma. Esse vermelho muito forte é por causa de um tipo especial de hemoglobina que é encarregada de levar enxofre até o trofossomo para as bactérias quimiosintetizantes poderem fazer a quimiossíntese. Reparem, enxofre é extremamente tóxico para praticamente todos os organismos. Para esses não, de boa. Eles aguentam bem. Tem, então, várias espécies, não é só o gênero Riftia, é um grupo que não é tão pequeno assim, apesar dele não ser muito grande também, mas são animais que se alimentam exclusivamente por bactérias quimiosintetizantes autotróficas. Agora, há um gênero de Ciboglinidae que é diferente, que são bactérias quimiosintetizantes também, mas elas não são autotróficas, elas são heterotróficas. Esse é o gênero Osedax, que está mostrado aqui. Nesse gênero Osedax, primeiramente só tem fêmeas. Os machos, em muitas espécies, não são conhecidos, e quando há, são machos anões. Então, as fêmeas é que são desenvolvidas. E essas fêmeas elas vão ter, então, o trofossomo com bactérias que vão degradar produtos, mas elas, então, não aproveitam enxofre para fazer compostos. O que elas fazem é degradar tutano de ossos, ossos de baleia. Esse gênero, o gênero Osedax, são os chamados zombie worms, ou seja, vermes zumbi, porque eles só são encontrados em carcaça de baleia. Como assim?
uma baleia morre, a carcaça deposita no fundo, aquilo tem uma vida efêmera, óbvio, demora, isso já foi calculado, mas dependendo da região, temperatura, correntes marítimas, tal, é uma coisa de 30, mais ou menos 30 a 50 anos para decompor. Então dá muito tempo para os vermes se instalarem e fazerem uma comunidade bem desenvolvida. Esses animais, então, eles perfuram os ossos do esqueleto de baleia e vão lá dentro pegar o tutano e passam esse tutano para as bactérias que ficam no trofossomo e aí depois consomem os produtos delas ou elas próprias, se houver excesso populacional. Então, esses animais eles são uma aberração dentro de poliquetas, porque é o único caso conhecido de animais que têm simbiose com bactérias heterotróficas e não autotróficas, e que se beneficiam delas para a alimentação. Quanto os errantes, eles são carnívoros, herbívoros, detritívoros não seletivos, então a gente tem já hábitos alimentares diferentes. Eles normalmente capturam o alimento, vão atrás do alimento, se deslocam, né? Eles são errantes. O intestino anterior tem dentes, mandíbulas ou alguma coisa que vai de alguma maneira manipular e capturar esse alimento. Então vamos ver o exemplo dos cilídeos, que eu já falei tanto nessa aula. Cilídeos têm uma faringe eversível, que no caso desse animal tem papilas moles na ponta, mas tem um dente aqui mais central, que é o que eu estou apontando. Outros cilídeos têm uma coroa de dentes, não são papilas moles na borda, mas sim dentes. Então, forma uma coroa de dentes que é o chamado trépano. E outros podem ter esse trépano e podem ter um dente central mais profundo também. Bem, os cilídeos, eles se alimentam principalmente, não exclusivamente, mas principalmente de hidrozoários, briozoários, outros tipos de cnidário que não hidrozoa. Então, eles se alimentam de animais que têm grande conteúdo de fluidos, grande conteúdo de líquidos. E o esôfago deles, ainda a parte do intestino anterior, vai ter uma região final do esôfago, que é o chamado proventrículo, que é uma estrutura em forma de cilindro ou barril, onde você vê uma série de faixas musculares. Quando o animal vai se alimentar, ele everte a faringe, é o primeiro caso, fica mais ou menos como que está ali da microscopia eletrônica. Aí ele vai com um dente e espeta o cnidário ou o briozoário, ou o que quer que seja, até a alga pode ser. Então ele espeta, ele faz uma punção na presa ou hospedeiro. Com isso, ele vai promover um vazamento de fluidos e aí esse proventrículo vai ficar contradistente, só sugando, só bombando, para chupar todos os conteúdos internos desse animal. E é dessa maneira que ele se alimenta. Dependendo do caso, eles podem ser considerados parasitas, ectoparasitas, se o animal ficar vivo, ou então predadores, se o animal morrer. Então, basicamente, depende do tamanho do animal. Um caso um pouco diferente são um grupo muito pouco estudado, pouco conhecido, que eram os chamados Iphitinidae. Hoje não, mas recentemente descobriram que esses Iphitinidae, na verdade, são parte de uma família maior, família Dorvileidae, a família gigantesca, e eles são só um grupinho bem à parte, mas que não tem o status de família, de qualquer maneira. Mas esses Iphitinidae, que agora são Dorvileídeos, o que eles têm? Eles têm um par de mandíbulas também, que eles espetam, são duas assim, pontiagudas, eles espetam isso nas escamas de enguias. Então é como se fossem estiletes, eles espetam isso nas escamas de enguias, a escama é revestida por epiderme, então isso promove um sangramento, e depois o poliqueta, o Iphitinidae, vai só ingerindo aquele sangue. Então são ectoparasitas de peixes, principalmente enguias, mas pode haver outros também. Gliceridae, eles têm uma faringe eversível, então olha, tudo isso normalmente fica recolhido para dentro do corpo, mas aí foi evertido porque o animal vai se alimentar. E ele vai se alimentar como? Ele fica normalmente de tocaia no fundo, esperando algum peixe sentar, né, ou deitar no fundo, apoiar, com a parte ventral que é menos protegida pelas escamas, e aí ele vai, everte essa faringe e morde
com 4 mandíbulas bastante poderosas na ponta dessa faringe reversível, sendo que cada mandíbula está associada a uma glândula de veneno. Então, esses animais, eles envenenam as presas mesmo. Que eu saiba, isso não é perigoso para humanos, também eles não vivem em profundidades onde um humano possa andar de pé ali, então isso não. Eles não são de águas tão profundas, mas de qualquer maneira o humano não teria pé. Então não representam risco para nós, mas para os peixes eles podem ser venenosos, sim. Outro grupo, Striobdenidae. Essa é uma família muito pequena. Esses animais não têm nenhuma cerda, nada, não tem parapódio, não tem cerdas, são completamente aquecos. Há um gênero de água doce, até onde eu sei, que não sei muito deles, há um gênero de água doce e um gênero de água salgada. E eles vivem principalmente dentro das câmaras branquiais de crustáceos. São animais muito pequenos, menos de 1 milímetro ou poucos milímetros de comprimento, e eles andam apoiados nessas ventosas posteriores, que são como se fossem pés. Eles usam como pé, eles andam de pé. Eles não andam deitados, eles andam de pezinho. 10 para as 2 sempre, com essas 2 ventosas. Então eles vão andando assim, dentro da câmara branquial. E ficam com a parte interior balançando ali. Não se sabe se são parasitas, se são comensais, sabe-se muito pouco sobre a biologia deles. Mas é um grupo. Então, aqui no Brasil a gente tem vários casos. As égluas do professor Sérgio Bueno, que trabalhava com égua, ele dizia e continua dizendo, felizmente, que era muito comum ver Straciodrilus, que é esse gênero, saindo de dentro da câmara branquial das égluas que ele coletava. Eram animais de água doce. Outros aqui, famosíssimo Bobbitworm. Esse vocês já devem ter ouvido falar, e se não ouviram, ouvem agora. Então, Bobbitworm é um eunicídio, é um errante, sem a menor dúvida, mas ele fica de tocaia em tubos ou em galerias no sedimento. O Bobbitworm mesmo, a espécie, é Eunice afroditois, mas há diversos outros semelhantes, inclusive aqui no litoral de São Paulo a gente tem a Eunice sebastiani, que também é praticamente a mesma coisa. Esses animais podem chegar a mais de 3 metros de comprimento, inclusive a nossa Eunice sebastiani também. O único problema é que o bicho está quase extinto, porque os pescadores, ela é endêmica de São Sebastião, só vive aí, e os pescadores quebravam ela inteira para fazer isca, e isso acabou com o animal. Então, hoje o animal é raro, mas está se recuperando. Esses bobbitworms, então, são predadores bastante vorazes, bastante conhecidos. Há muitos vídeos mostrando o ataque deles. Eu incluí um pequenininho aqui, não é o melhor que eu já vi, mas o melhor que eu já vi é um vídeo muito maior, de 4 minutos, que não tem sentido eu perder 4 minutos na aula mostrando isso. Então eu vou colocar o link para esse vídeo no grupo de Invertebrados 2021 do Facebook, e aí depois, quem tiver interesse, vê lá. Aqui eu vou mostrar já algumas coisas, já dá para ter noção de como é esse bicho. Pegando um polvo. Olha o peixe. Pegou. Olha isso. Dez pés, cada pé a 33 centímetros, 3,5 metros. Olha ele pegando um daqueles peixes. Oh, that's huge, Coop. Stick it. Evil has a new name. Olha, o que eles falaram ali com relação a... desculpa. O que eles falaram com relação a aquários é que não exatamente o bobbitworm, mas eunicídios em geral, e em particular dos gêneros Eunice e Marfisa, muito comumente vivem em aquários marinhos embaixo das placas de filtro biológico, principalmente naqueles sistemas de filtragem mais antigos. Então as placas elas deixavam um espaço em relação ao sedimento e o animal vivia ali, embaixo daquelas placas.
E às vezes, quando iam desmontar um aquário ou remodelar, depois de anos e tal, quando esvaziavam, descobriam bichos de 2, 3 metros de comprimento dentro do aquário. E aí, muitas vezes, as pessoas entendiam a razão por que vários peixes, camarões e outras coisas simplesmente desapareciam do aquário. Você põe lá, no dia seguinte vai olhar, cadê meu peixe? Ah, deve ter morrido, mas aonde que ele está? Eu não vejo o defunto, não vejo nada. Cadê? Bem, deve ter sido um eunicídio desses que pegou. Isso é muito, muito comum. Eu até no aquário da minha sala, eu tinha um que os meus alunos chamaram de Josefina. Aí a Josefina se quebrou no meio, numa vez estavam limpando, e da outra vez que foram ver já tinha 2, né, porque regenerou. Então virou a Josefina e a Sebastiana. Eram as duas, porque era provavelmente Eunice Sebastiana. Poliquetas pelágicos existem também, são errantes, modificados, são pouquíssimas famílias, pouco estudadas também, mas eles existem. Então vocês veem um exemplo aqui, os Alciopide. Vejam, esses bichos eles têm também uma faringe que eles evertem, normalmente isso fica para dentro, mas o mais notável nesses animais é a presença desses olhos muito grandes aqui. Esses olhos, imagina-se que sejam realmente capazes de formar imagem. Então, os únicos poliquetas que se considera que formem imagem são os alciopídeos. Os outros, vocês vão ver, tem olhos em muitos grupos, mesmo sabelide e tal, tem olhos em diversos grupos de poliquetas, os próprios cilídeos, mas disse que eles não formam imagem. Como eles sabem disso, eu sinceramente não consigo saber. Mas para a Alciopide parece que é confirmado que eles formam imagem. Outro grupo de poliquetas pelágicos, os Tomopteridae, grupo lindo de animais bioluminescentes, que vivem a grandes profundidades, então onde não tem luz, onde eles praticamente são a única luz, né, porque eles emitem. E esses animais eles têm esses bigodes muito grandes na parte anterior, que basicamente são as acículas de um segmento. É só um segmento, a acícula de um lado, a acícula do outro, só isso. Fora isso, eles têm os parapódios bem carnosos, bem desenvolvidos, mas eles só têm membrana de tecido. Não há uma única cerda nesses animais, exceto as acículas. Então, esses animais, eles nadam, movimentos serpenteantes, vocês vão ver, é um balé super bonito, eles nadam continuamente, eles são pelágicos, eles não vão ao fundo, não se apoiam, eles estão sempre, então, na coluna d'água, e são animais bastante interessantes. Vejam aqui o vídeo. Olha que lindo. Lindo, né? metros. Esse nem é tão fundo, mas de qualquer maneira não tem luz. Vermes de escamas também, para mostrar a diversidade de errantes, né? Eu já falei para vocês alguma coisa deles, que os cirros dorsais são modificados, formando escamas. Então, o animal mais conhecido, mais comum desse, até por ser o maior, descrito pelo Linneu, é a Afrodita, o gênero Afrodita, que é esse daqui. Os cirros dorsais formam, então, escamas, mas nessa família, além disso, as notocerdas, elas formam um feltro que cobre tudo, cobre inclusive as escamas. Então, toda essa parte dorsal, que vocês veem que tem esse aspecto meio peludo, são essas notocerdas modificadas. E aqui são as neurocerdas. Esses animais são grandes, tem até aqui, no canal São Sebastião, já várias redes de arrasto acabam trazendo afroditas, elas chegam a 20 ou até mais centímetros de comprimento, então uma coisa assim, o bicho é grande. Infelizmente eu tenho
Tenho até na minha sala, que eu uso na demonstração das aulas práticas, e isso está na minha sala da USP. Se eu tivesse lembrado, eu podia ter trazido para mostrar aqui. Polinoide. Esses são pequenininhos, mas mesmo assim pode chegar até uns 20 centímetros, mas a maioria tem 2, 3, 5 centímetros de tamanho. Esses tipicamente alternam uma escama, um cirro em tentáculo. Uma escama, um cirro em tentáculo. Então vocês veem essa alternância aqui de escamas e cirro dorsais ao longo do corpo. Vermes de fogo, também colocados aqui com errantes, porque o corpo deles é tipicamente de errantes, vocês veem, corpo homônimo, parapódios carnosos, bem desenvolvidos, cabeça diferenciada e tal, mas as filogenias mais recentes, vocês vão ver isso na próxima aula, né, na aula de amanhã, colocam esses animais na base de Annelida, bem antes da diversificação entre errantes e sedentários. Mas os vermes de fogo têm esses parapódios bem desenvolvidos, com essas cerdas brancas, calcárias, que são extremamente quebradiças. Então, quando algum peixe, alguma coisa, até humanos inclusive, toca nessas cerdas, elas quebram, liberam toxinas que causam realmente umas queimaduras bastante desagradáveis, digamos. Então, por isso esses animais são chamados de vermes de fogo. Ao longo do corpo vocês veem essas estruturas vermelhas, e dependendo da edição da foto, dos filtros que usam, você pode ver elas mais vermelhas ou mais alaranjadas. Mas isso são tufos de brânquias que estão associadas aos parapódios ao longo do corpo inteiro. Comparando, então, errantes sedentários, o que a gente pode falar para comparar os errantes sedentários? Eu passei a aula inteira falando dos errantes isso, dos sedentários aquilo. Então, o que a gente pode usar para fazer uma comparação? Vejamos aqui uma tabela, ela vai indicar essas principais características. Tentem lembrar de cada um deles como é que era antes de eu preencher aqui. Caso dos errantes, parapódios desenvolvidos, carnosos, com presença de acículas. Casos de sedentários, parapódios reduzidos, até ausentes em alguns casos, e sem acículas. Bem, cirros dorsais e ventrais, então, estão presentes nos errantes e não nos sedentários, geralmente, alguns têm. Tipo de cerdas, errantes, cerdas simples e cerdas compostas, e ou, né? Pode ter tudo. Sedentários, só cerdas simples. Pode ter gancho nos errantes, mas eles nunca vão ter um cine, já os sedentários, eles apresentam um cine em diversos grupos. Região anterior e órgãos sensoriais. Nos errantes nós temos cabeça diferenciada, geralmente com antenas, olhos e outras estruturas sensoriais. Nos sedentários não há uma cabeça, como a gente reconhece uma cabeça típica, né, com olhos, antenas e tal. Os sedentários não têm isso. Mas, em compensação, todos têm canais, ou tentáculos com canais sulcados, que são ciliados e que vão conduzir partículas de alimento até a boca. Então, vocês têm aí. Quanto aos órgãos sentidos, eles são bem mais desenvolvidos em errantes do que em sedentários, mas é errado dizer que sedentários não têm. Até tem muitos sedentários que têm órgãos sensoriais bastante desenvolvidos. Os órgãos nucais já foram, durante muito tempo, considerados como uma sinapomorfia de Annelida. Ainda tem gente que considere, tem outros que digam que não. Mas, de qualquer maneira, os órgãos nucais são órgãos que ficam na nuca, né, daí o nome, entre prostômio e peristômio, e dorsalmente, e eles são fendas ciliadas que vão ter a função principalmente de quimiorrecepção. Com relação aos hábitos de vida, os errantes podem ser carnívoros, herbívoros ou comedores de depósitos, seletivos ou não, animais ativos que se deslocam pelo substrato e podem ocupar tubos e galerias, mas não estão restritos a eles, ou seja, eles podem abandonar esses tubos e procurar outro local e construir novo tubo, como é o caso do Bobby Worm, dos helicídios, por exemplo. Já os sedentários são comedores de suspensões ou de depósitos, também podendo ser seletivos ou não, ou ele come tudo, ou então ele seleciona as partículas que come, do que está depositado no fundo, e vivem em tubos, galerias ou fendas, enquanto os outros
podem até ocupar os turnos, mas, como eu disse, não estão restritos. E exemplos aqui, Nereidide, então, dos que foram falados hoje na aula, Nereidide, Cilide, Eunicide, Afroditide, Anfinomide não é mais um bom exemplo, como eu disse agora há pouco, os Anfinomide foram recentemente movidos para uma posição mais basal em Anélida, de acordo com filogenias moleculares. Sedentários, exemplos, Sabelide, Serpulide, Spionide, Cirratulide, Terebelide, também uma infinidade aí de formas.